eu voltei para a primeira semana de aula na faculdade e eu venho gravando, né, quanto tempo de estudo eu estou fazendo, para dar uma analisada no quanto eu estou estudando por dia, o que, que eu posso melhorar. E essa semana, foi a primeira semana, eu fiz 45 horas de estudo. Na verdade, aqui está contabilizado como 42 horas e 27 minutos, só que contabiliza o domingo, que é hoje, e não o domingo, que é o primeiro dia da semana. Mas beleza, vou começar pelo domingo para falar do que eu estou errando, do que eu posso melhorar nesse estudo, né? Do que eu estou percebendo que pode melhorar tanto a minha qualidade quanto a minha quantidade de estudo. E aí, começando pelo domingo, que foi quando eu fiz 3 horas. Foi o primeiro dia que eu voltei para minha cidade. Na verdade, foi o primeiro dia que eu dormi aqui. Então, o primeiro dia que eu acordei aqui. E aí, eu comecei a estudar. No sábado eu não tinha estudado nada. Já fazia uns 4 dias que eu não estudava nada, nada. Zero mesmo, 0 minutos. E aí, eu voltei a estudar. E eu esperava mesmo martelar e estudar muito. Só que o que eu senti foi que eu estava muito distraído, muito disperso. Eu não conseguia manter muito tempo. Então, tu olha aqui, tipo, nesse gráficozinho aqui, ele mostra o tempo que eu estudei nas horas, por exemplo, dá 8 horas. Eu comecei mais ou menos 8h45, fui parar ali umas 9h20, e aí depois eu retornei depois de um bom intervalo, fiz mais ou menos menos de meia hora, e aí passei 2 horas sem estudar, mais de 2 horas, né? Fui voltar aqui lá para as 12 e pouco, e todos esses intervalos são pequenos intervalos de estudo. Eu não conseguia manter um grande intervalo de estudo. Então, eu percebi que eu realmente ainda estava numa fase de me adaptar a estudar, por mais que eu tivesse começado um estudo ali. E um ponto importante que desse domingo é que eu estava em casa. E é incrível como faz muita diferença eu estar em casa e eu estar na faculdade. Tipo, o ambiente me influencia muito. Porque em casa, além de estar em casa, era domingo. E, tipo, domingo dá aquela sensação de um dia de preguiça, um dia que eu, pô, não vou fazer nada hoje. Vou dormir, hoje é um dia que é bom para dormir muito, é bom para assistir alguma coisa, mas não para estudar. E eu tava com esses dois sentimentos, de estar em casa e de ser um domingo. E aí, realmente dificultou muito o meu estudo, além de eu estar voltando. Então foi um dia que eu esperava estudar mais, umas 5 horas eu parei. Eu parei quase 6 horas da noite e fui jogar. Eu estava realmente percebendo que eu não estava conseguindo estudar. Uma coisa que eu estava sentindo é que eu estava lendo, lendo, e parecia que nada que eu estava lendo eu estava absorvendo. Esse é até um ponto importante a discutir, né? Será que vale estudar quando tu sente que não está rendendo? E aí eu estudei essas 3 horas aqui e eu falei, pô, eu não rendi nada nessas 3 horas. Só que no dia seguinte, quando eu abri o Anki para fazer, eu lembrava de coisas que eu tinha estudado nesse dia. Então, por mais que de forma consciente eu pensasse que o estudo estava muito ruim, deu para aproveitar a parte desse estudo, entendeu? Importante, além desse estudo ter, ter sido aproveitado, eu pude, eu pude também aumentar a minha resistência para o estudo. Então, tipo, pude me readaptar mais para conseguir estudar mais. E aí, bora para segunda. Tá aqui a segunda-feira. Segunda-feira eu fiz 6 horas e 5 minutos. E segunda-feira eu apresentei quase que o mesmo problema de domingo. Porque segunda-feira eu ainda tinha um monte de coisa para fazer de casa. Então eu tinha que fazer minha comida ainda, minha comida para semana. Eu tinha que varrer meu quarto. Eu tinha várias, lavar roupa, eu tinha várias coisas para fazer. E aí eu tive que ficar em casa, estudando em casa, porque, por exemplo, eu ia deixar meu frango esperando ficar pronto enquanto eu estudava. Então eu tive que ficar em casa. Lá para 5 horas eu fui para a faculdade. E pode ver que na faculdade eu tive um bom ritmo, apesar de que em casa aqui eu já estava rendendo um pouquinho bem. Não tive nenhum momento de 1 hora. Deixa eu ver aqui se tem aqui a duração máxima, para te dizer. A duração máxima de estudo nesse dia foi de 41 minutos. Normalmente eu não tenho durações máximas grandes, porque, primeiro, eu vou muito no banheiro. Então, quando eu vou no banheiro, eu pauso, e aí acaba que eu não tenho uma duração máxima muito grande. E depois das 1 hora e meia, eu realmente canso. Então, depois das 1 hora e meia, eu acabo fazendo alguma coisinha assim, para dar uma descansada, uma aliviada e volto. Então, dificilmente eu vou ter um intervalo maior do que 1 hora e meia. Posso chegar ali até 2 horas, mas eu não consigo manter bom tempo assim, né? Eu já começo a não me concentrar bem. E aqui, voltando. O que que eu percebo aqui? Alguns intervalos de tempo são grandes demais sem estudar. Por exemplo, aqui eu parei de estudar umas 6h15 e voltei lá depois das 7h30. Então, passei 1 hora e 15 minutos sem estudar.
E aí isso acontece muito aqui quando eu estou em casa, que quando eu vou comer, né, eu paro de estudar, quando eu vou comer, eu demoro demais comendo, eu demoro demais para retornar depois de comer. Então, tipo assim, parece que eu faço um monte de coisa depois de comer para retornar. Ah, eu vou encher a garrafa, demoro a encher na garrafa, lavo as mãos, eu faço invento coisas para fazer e eu demoro demais para retornar no estudo. Então, pode ver que sempre que eu vou comer, sempre que eu vou ter um intervalo assim, eu demoro demais para retornar. E isso, além de ser um tempo muito grande que eu estou perdendo, é um tempo que eu passo desacostumando a estudar. Aliás, é um bom ponto que traz sucesso pro meu dia, né? Tipo, eu sei que eu vou estudar bem nesse dia, é quando eu acordo e vou estudar. Quando eu acordo e pego um bom tempo estudando. Tipo, é como a sobremesa, né? Isso aqui eu vou falar depois de outro vídeo de como facilitar o estudo, de como tornar o estudo mais prazeroso, de como gostar mais de estudar. Mas eu acordo, começo a estudar e só depois eu vou comer. Por exemplo, aqui eu acordei 5 e pouco, eu só fui comer lá para 6h15. Então, antes de comer eu já tinha metido quase uma hora de estudo. Ou se não, uma hora, não sei se isso aqui soma uma hora. E aí foi um estudo que realmente teve um intervalo muito grande aqui, por exemplo. Ah, eu acho que foi porque eu treinei, então de 11 12 em uma. Eu treinei, almocei, voltei para casa, então realmente não tinha como estudar. Mas esses grandes intervalos atrapalham essa sensação, pô, tô estudando, aí eu pego um intervalo muito grande, eu acabo meio que perdendo a vontade de estudar. Mas mesmo assim, aqui foi um dia bom, principalmente porque eu estava retornando. E agora bora para terça. Terça-feira foi o meu melhor dia da semana, né? Que foi 9 horas, né, de estudo. É importante dizer que dessas 9 horas de estudo, eu estava no hospital, né? Então, nessa parte aqui, por exemplo, aqui, ó, quando foi 7h30, eu cheguei no hospital e eu comecei a fazer anos. E aí, sempre que eu parava por exemplo, parei de fazer alguma coisa no hospital, eu fico fazendo um Anki. Sempre é muito bom para mim ter um celular com um Anki e ficar fazendo um Anki, fazendo um Anki, fazendo um Anki. E a minha intenção é que, além do Anki, eu tenho um banco de questões. Inclusive, eu tenho um cupom Lopes para dar desconto nos bancos de questões do Estratégia Militar, Estratégia Vestibular, Estratégia Medicina. Não só no banco de questões, no curso também, que é muito bom. Próximo mês, eu provavelmente vou adquirir o banco de questões de Estratégia Médica, que aí, além de fazer revisão do celular, vou poder fazer questões naquele momento que eu não posso sacar um notebook para estar estudando, né? E aqui no hospital, meio que eu não tenho muito tempo para estar indo no banheiro direto, então eu nem bebo água para dar, por isso que eu consegui boas horas aqui diretas, né? E aí eu retornei. Aqui eu mereci um bom descanso, né? Merecia fora, mas aqui eu mereci um descanso mais longo. Eu realmente estava cansado quando eu voltei do hospital, estava muito cansado. E aí esse descanso foi ideal, porque eu estudei um grande intervalo de tempo, eu precisava realmente descansar. E aí voltei a estudar bem. Ó, pode perceber que eu passo pequenos estudos, ó, pequenos intervalos entre estudos. Por exemplo, aqui depois das 3h30, eu devo ter ido comer. Aqui, que foi 5 horas, eu devo ter ido jantar. Aqui já foi um intervalo maior, foi um intervalo de uma hora. Mas percebe que nessa tarde, nesse intervalo entre uma hora e até 5 horas, eu estudei muito. Então faz sentido eu descansar muito, para eu poder voltar bem. E aí, depois das 6 horas, eu voltei bem. Aqui eu já comecei a ter intervalos maiores, maiores. Então, esse dia aqui não tinha mesmo como melhorar. Foi um dia muito bom. Foi um dia que eu não treinei, não fiz cardio, então por isso que eu tive muito mais tempo disponível para estudar. E foi um dia que não tinha mais como melhorar. Eu me mantive muito bem de manhã e além de eu ter me mantido bem de manhã, né? Isso contar com horas de estudo, me manter bem de manhã me mantém motivado nos outros horários do dia, no resto do dia. Agora vamos para a quarta. Aqui é a quarta-feira. A quarta-feira é um dia que é mais impressionante, né? Eu não dormi bem, eu estava muito cansado de terça, eu não consegui dormir bem, eu tive que tirar outra soneca. Então tu percebe que eu acordei ali quase 6 horas, né? Aí eu comecei a estudar, aqui eu devo ter comido, então eu comi e dormi. Comi, tirei a soneca, me arrumei para ir para a faculdade e fui para a faculdade. E aí já começa bem, ó. E esse aqui é um ponto importante. O que eu poderia melhorar nesse dia é ter dormido melhor. Só que eu não tive como dormir melhor. Eu tomei melatonina, eu me preparei para dormir, eu fiz tudo o que eu podia, mas realmente eu estava no dia muito cansado e não consegui dormir direito. E aí tu percebe que, mesmo na manhã aqui,
eu tinha intervalos muito grandes assim sem estudar. Eu sempre acabava parando para alguma coisa. Pode ter sido sono. O sono me prejudica muito, a falta de sono. Esse intervalo grande aqui foi provavelmente que eu treinei e almocei. E aí, novamente, eu tenho grandes intervalos aqui. Esse aqui, provavelmente, da merenda, esse da janta. Mas eu estudei muito bem esse bloco de tarde. Então, ali, comecei antes das 2 horas até as 5 horas, eu estudei muito bem. E do mesmo jeito, das 6 horas até as 4, 8 e meia, eu estudei muito bem. E por isso que eu consegui esses 7 horas e 20 minutos. Que, por mais que eu pudesse, ó, se eu tivesse melhorado nessa manhã aqui, dava para ter pegado 8 horas de estudo. Mas por mais que eu pudesse melhorar, foi um dia bom de estudo, em quantidade. Mas quando eu não durmo bem, realmente a qualidade é prejudicada. E um ponto importante que durante essas noites, por exemplo, quando já está ali 7 horas, como eu acordo cedo, eu durmo, por exemplo, lá para as 9h30, 10 horas. Então, quando chega ali 7 horas, eu não estou fazendo já um estudo muito bom, não. Eu acabo. Tem momentos que eu já quase não estou conseguindo ler. Então, por mais que tenha prestado uma boa quantidade aqui, talvez não tenha sido um bom estudo de qualidade. Inclusive, nessa semana, foi uma semana que, principalmente nos primeiros dias, acontecia muito de eu estar estudando do nada eu abrir o WhatsApp no meu notebook. Inclusive, é algo que eu quero fazer alguma intervenção sobre isso. Porque eu acabava abrindo o notebook e isso me atrapalhava. Pô, eu tava deixando de estudar para olhar alguma coisa no WhatsApp. E às vezes eu parava, simplesmente eu ia para outro mundo, ficava ali parado com a cara olhando pro WhatsApp. Só que se eu tiro o WhatsApp, me prejudica porque eu pego muitos materiais no WhatsApp. Então é algo que eu tenho que pensar, né? Mas nos últimos dias eu não usei tanto. Não, tipo, não me distraí tanto com isso. Talvez com o tempo eu me acostume, não sei. Mas eu vou deixar mais essa semana de WhatsApp para ver, para testar se ele realmente vai estar me atrapalhando. Sobre a qualidade, como eu disse, não fica o dia e hora. Por isso que também é muito importante a parte da manhã. A partir da hora que eu acordei, ser o que tem mais estudo e não a parte de noite. Então, estudo mais bruto de manhã e vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar de noite, porque de noite eu vou ter uma qualidade pior mesmo de estudo. E não adianta dizer que tu é noturno, é porque é assim que funciona, né? Os teus hormônios, o teu corpo, ele funciona dessa forma. Da manhã e pra noite é totalmente diferente. Na verdade, não só da manhã pra noite, mas da hora que tu acorda pra hora que tu vai dormir. Tu vai estar mais cansado próximo da hora que tu for dormir. E aí vamos pra quinta-feira. Quinta-feira eu fiz um dia muito bom, 8 horas e 14 minutos. Duração máxima, 1 hora e 33 minutos. Normalmente é sempre isso aí mesmo. Quinta-feira é importante. Quinta-feira foi um dia que eu dormi mais. Eu lembro de ter botado acho que 7 horas e meia de despertador. Então, quinta-feira eu dormi mais. Interessante que eu fiz um bom dia, mesmo sendo um dia de treino. Então, fiz 8 horas e 14 minutos, mesmo sendo um dia de treino. Mas voltando. Aqui eu comecei depois das 6h30 e é do mesmo jeito. Eu já sei porque eu comecei depois das 6h30. Aqui eu já acordei, me arrumei e fui pra faculdade. Então, 6h30 eu já tava aqui na faculdade e aí eu comecei. Ó, depois das 7h30 que eu fui comer. Então, aqui eu comecei a comer, comi. E aqui já retornei e voltei pro estudo. Aqui, ó, mais um intervalozinho que eu comi, né? Foi um intervalo que teve de aula. Isso aqui foi uma aula que eu assisti. Eu acho que foi a única aula que eu realmente assisti na semana, né? Depois vou falar também um pouco mais sobre por que não assisto aula. É porque eu tenho dificuldade de audição, de concentração. E às vezes eu percebo que eu estudar sozinho tá valendo mais a pena do que aquela aula. Mas beleza, vamos continuar. Aqui eu tive um intervalo e aí eu estudei muito bem. E aí eu já sabia que eu merecia um bom descanso, descansei bem e voltei pro bloco da tarde. O que que tem aqui no bloco da tarde? Outro bloco que foi relativamente bom. Eu comecei mais cedo, ó, comecei já 1 hora da tarde, já estava na ação. Por aqui eu fui treinar, voltei, estudei um pouquinho e fui almoçar. Isso aqui é legal por quê? Porque eu treinei, estudei e almocei. E não treinei, almocei e estudei. Porque quanto mais tempo eu passo sem estudar, menos vontade de estudar eu tenho. Então eu consegui dar uma estudadinha antes de almoçar. Isso aqui é importante para me manter motivado. E aí, aqui no bloco das 2 horas, foi um bloco relativamente bom. Teve umas grandes lacunazinhas. E de noite eu cheguei até render bem também. Mas lembrando de novo, quando eu chego aqui, pô, nesse horário aqui, ó, 7 e pouco, até essas 8h15, pô, eu tô, assim, morto. Esse trechinho aqui é Anki que eu faço. Eu acho que provavelmente é Anki. E nesse Anki eu já tô demorando muito mais por card do que eu demoraria se eu tivesse na manhã. Então,
Eu demoro muito mais por card, eu erro muito mais os cards. Então, nessa parte da noite, a qualidade é menor. Mas da mesma forma, eu continuo estudando, porque mesmo a qualidade sendo menor, existe um pouco de. Existe retenção, existe aprendizado, existe vantagem. Vantagem não, existe o mínimo de qualidade nesse estudo. Então, da mesma forma, eu continuo, até mesmo para eu me adaptar mais. Talvez nas semanas subsequentes eu consiga render mais esse estudo. Aqui é a primeira semana que eu voltei para a faculdade, então talvez eu ainda esteja num período de adaptação. Vamos aqui para sexta-feira. Sexta-feira que eu dormi 8 horas de sono. Eu já estava me sentindo muito cansado de estudo. Então nessa sexta eu dormi 8 horas de sono. E eu sabia que o cansaço já estava me influenciando. Pô, já acordava um pouco mais cansado, já acordava cansado. E aí, aquele mesmo modelo. Acordei, eu já me arrumei para ir para a faculdade e comecei a estudar. Aqui na 7h30, foi a hora que eu comi. Beleza, intervalo. Voltei. Estudei bem esse bloco de 8 às 12 horas, né? Esse dia eu não treinei. Sexta-feira foi um dia de descanso. Então não treinei. Então eu já continuei. Por aqui eu devo ter ido almoçar. Teve algumas lacunas aqui. Eu lembro dessa lacuna aqui. Eu acho que eu fui para uma apresentação de liga. Aqui eu fui almoçar. Voltei bem na tarde. E aqui eu voltei para casa. Esse 3 e pouco aqui eu voltei para casa porque eu ia ter um racha às 5 horas. Eu ia comer em casa, ia me arrumar, ia trocar de roupa para ir para esse racha. Só que eu comi, eu dei uma dormidinha, voltei a estudar um pouquinho e chegou a hora de ir pro racha. Esse racha, cara, fazia uns 13 dias que eu não jogava bola. E aí eu joguei 1h30, joguei quase que todos os jogos, né? Quase todas as partidas desse racha. Então eu cheguei acabado em casa. E esse foi o meu erro. Olha aí, ó, eu fiz 6 horas e 27 minutos. Dava pra ter estudado aí, pegado essas 9 horas de estudo. Só que, cara, eu exagerei demais nesse racha, né? Eu poderia ter ido embora ali 1 hora de racha, já tava satisfeito. Mas eu continuei, eu tava sentindo muita câimbra na panturrilha e continuei da mesma forma. Da mesma forma. Então esse foi o meu erro. Foi uma coisa que eu até parei pra pensar, que sempre que eu vou pra algum racha, alguma coisa assim, eu exagero demais. Chego cansado demais em casa. E tem dias que eu não consigo nem estudar. Ou se eu consigo estudar, eu já estudo com uma qualidade pior e provavelmente uma quantidade pior, né? Então eu quero fazer ainda, jogar uma bolazinha, mas que depois que eu volte eu consiga estudar. O sábado, que foi o dia de ontem, eu até comecei bem da mesma forma. Estudo, depois como, mas aí aconteceu algumas coisinhas. Eu comecei a limpar o meu celular, fazer um backup, né? Tipo, tirar as coisas que algumas mídias que eram importantes para mim, passar para o notebook, algumas não, muita mídia. Apagar tudo do WhatsApp, foi apagando um monte de coisa do WhatsApp. E ali das 9h30 até, até depois das 2 horas eu tava fazendo isso. Na verdade, eu fiz isso e treinei. Treinei e almocei. Então isso aqui, ó, um grande intervalo de tempo, né? Sem estudar. Já me desmotivou totalmente. E foi um grande intervalo de tempo que eu fiquei sem estudar. Mas foi importante para eu estar gravando esse vídeo hoje. E aí, fui bem aqui nesse bloco de tarde, até certo ponto, né? Aqui, esse intervalo grande aqui, ó. Provavelmente eu tive muito problema. Esse dia aqui, ele acabou porque eu tinha perdido a minha chave no jogo de ontem. Então, eu comecei a ficar preocupado. Eu começava a mandar mensagem. Eu parava para mandar mensagem para os outros para ver, ô, tu vai estar em casa para abrir para mim? Ou minha chave tá aí. Comecei a ficar preocupado, preocupado, até que enfim eu consegui pegar a chave, mas eu tive que ir no campo. Eu fui no campo. Peguei 30 minutos andando, indo para esse campo, né? E de volta. E tava fechado. Eu tive que ir lá de novo, então foi um dia que essa preocupação, esse problema acabou destruindo esse meu dia, né? E aí eu só consegui 5 horas mesmo. Eu até cheguei em casa aqui, ó, foi a hora que eu cheguei em casa. Tentei dar uma estudadinha, mas não rendi muito. Foi isso, pra um sábado assim, cara, normalmente no sábado eu não rendia muito bem. Normalmente no sábado eu rendo isso, então foi bom. Mas eu quero que o meu sábado ele renda como outros dias. Então eu pego ali 7 horas, 8 horas, no mínimo 6 horas. Deu pra perceber os erros que eu tô cometendo, o que eu tô acertando e tentar fazer uma próxima semana melhor.